Olá, queridos, Equipar hoje, Equipar Igreja, Equipar Líder. Estamos aqui para um episódio que vai tratar aí de ferramentas que ajudará cada líder de ministério, cada pastor de igreja local, cada ministro que tem sido levantado nesse tempo, nessa nova fase de uma igreja que precisa se apresentar para acolher todas as gerações e para falar não apenas a um público específico, mas a todos os públicos que Deus tem nos dado. A cada um desses episódios nós vamos aqui transitar em argumentos, em conteúdos, em explicações, em ferramentas para que a gente possa pensar junto. Então, se você já está aqui comigo, é hora de compartilhar esse canal para que outras pessoas também possam ter acesso e assim a gente crescer junto. Hoje, em especial, nós começamos com o pastor Natanael Lima. Ele é coordenador geral dos pequenos grupos na Igreja Metodista Wesleyana, os nossos GCELs, Grupo de Crescimento, Evangelismo e Unidade. E a gente vai ter aqui 4 episódios que falam sobre transicionar uma igreja tradicional, histórica, até conservadora, para os pequenos grupos. Em cada um desses episódios, nós pretendemos alcançar você, diluindo toda dúvida, tirando do processo todos os empecilhos, barreiras. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer juntos. Nós colocamos as nossas experiências, trazemos para você o resultado de todas as nossas pesquisas e você então compartilha conosco a sua dúvida, até mesmo a sua experiência, para que nesse ambiente nós possamos construir um lugar de crescimento e nós possamos chegar ao lugar onde nós queremos chegar. Graça e paz, pastor Natanael. Graça e paz, pastor Agnaldo. É uma alegria estar aqui com o senhor e com os nossos irmãos e amigos que estão aqui conosco. Eu tenho certeza que esse tempo para a nossa igreja não é somente um tempo histórico. Eu tenho falado com as pessoas, estive nesse final de semana na igreja de Vila Minaldo de Cataguases e falei lá sobre a Igreja Metodista Wesleyana está passando por um processo de transição que não foi promovido por homens, mas sim pelo próprio mover de Deus ao longo da história. E eu me sinto muito feliz de poder estar aqui, porque eu vou falar daquilo que é a minha vida, a minha paixão, né? Eu vivo e respiro sobre isso, não em função daquilo que hoje eu sou, mas daquilo que eu sempre fiz, né? Não me conheço fazendo outra coisa a não ser pequenos grupos desde sempre. Verdade, você não foi dado para você fazer, né? Você já vinha fazendo, né? E estar aqui, Natanael, contigo é muito bom, a gente sente muita vontade, até porque a mesa é um lugar onde nós nos encontramos sempre, né? Então, graças a Deus, qualquer tempo que possa ser colocado para nós aqui vai ficar pequeno para a gente compartilhar de tanta coisa boa, dado a história, a trajetória que a gente tem junto. E você falou uma coisa importante, esse tempo, inclusive, não é um tempo de transição apenas para a Igreja Metodista Wesleyana. Não. Ele é um tempo para muitas igrejas. Nos últimos 20 anos, nós vimos muitas igrejas desafiadas a transicionar, né, a olhar para esse novo tempo. Muitas delas foram bem-sucedidas, nos inspiram essas igrejas. Sim. Recentemente, agora, fazendo uma pesquisa para nós atualizarmos a grade do nosso seminário, né, nosso Instituto Wesleyano de Educação, nós acabamos descobrindo que a maior parte dos seminários tradicionais, eles também reformularam as suas grades. Em função disso. Em função disso, atender um novo tempo, né, para atender uma demanda de hoje, para poder alcançar êxito nos desafios que são apresentados hoje. Então, olhar para a igreja hoje nada é mais do que sentar à mesa e olhar para um projeto que nasce no coração de Deus, mas nunca foi estático, não é verdade? É verdade. É aquela questão de que muitos, em algum momento, chamou de moda, mas Deus chamou de forma. Isso aí. Né? Enquanto alguns chamavam de moda, não, isso é uma moda. E aí a gente sabe que a moda é algo que transiciona, que muda o tempo todo. E Deus, na verdade, ele manteve uma forma, e ele tem, vira e mexe, né? Ele se move na história para não somente mudar a forma, né? Mas para dar forma àquilo que originalmente ele começou. Isso. Né? É o modelo original, né? Quando você olha para o próprio Antigo Testamento, né, que é a mesma dispensação ali, o
o mesmo período, né? Isso. Você vê o próprio culto passando por mudanças profundas. Exatamente. O culto que Davi, né, participou, frequentou, dirigiu. Quebrou paradigmas. Quebrou, né? foi muito diferente do culto de Moisés. Fez uma tenda, né? Fez uma tenda, botou todo mundo ali para adorar, instituiu cantores, o que até então não existia. Inseriu instrumentos de percussão, instrumento de corda, e o culto já teve dança, né? Então, o culto, no Antigo Testamento, você já vê ele passando por uma mudança. Então, as formas, elas são muitas, né? E o interessante dessa questão é de que quando Deus vai fazer a citação sobre essa forma de culto, ele diz que vai restaurar a tenda de Davi. Isso aí. Ele não disse que vai restaurar o templo. Tabernáculo. Né? Ele vai falar, eu vou restaurar, né, a tenda de Davi. Então, essas transições, esses modelos, pastor, que nós temos visto, né, não são modelos para que a gente simplesmente está indo por uma onda. Né? O Rick Warren fala no livro dele, né, Uma Igreja com Propósito, ele fala sobre isso. Nós não somos responsáveis pela onda, quem faz a onda é Deus. Nós somos responsáveis de sermos capazes de surfar aquilo que Deus está fazendo. E eu creio que esse, talvez, entrando no nosso tema aqui, seja o grande desafio pastoral, né, de um pastor da igreja local. Ele discerniu o tempo de olhar. Nós não estamos aqui como alguém que é vanguarda só, mas a gente está aqui porque temos discernido esse tempo dessa maneira e queremos trazer muito mais gente para essa onda, muito mais gente para esse movimento, muito mais gente para estar vivendo aquilo que a gente está vivendo nesse tempo. O próprio Eclesiastes 3 é um texto tão clássico e conhecido. Ele vai falar de 28 tempos, diferente um do outro. Exatamente. E nós precisamos discernir esse tempo, né? Porque às vezes é tempo de construir, você está querendo derrubar. É tempo de ajuntar e você está querendo espalhar, né? É tempo de espalhar e você está querendo ajuntar. Discernir esse tempo e caminhar sobre ele é um desafio grande para nós nos dias de hoje. E eu me sinto muito à vontade falando sobre transições, porque na vida tudo muda, não é não, pastor Natanael? Hoje você olha para a igreja de hoje e às vezes algumas pessoas têm dificuldade em enxergar essa igreja mudando, transicionando, mas as mudanças, elas são inevitáveis. Elas chegam às vezes inesperadamente, às vezes elas são programadas, mas o fato é que elas chegam, elas estão aí. Estamos aí num tempo ainda de pandemia, mas saindo daquele quadro crítico, a igreja teve que se reposicionar, reformular, rever sua forma. E adiantou quase que 10 anos à frente. Só essa questão da comunicação online que nós temos vivido e que muitas igrejas acabaram implementando nos seus cultos, né? Se pensava isso talvez daqui a 10 anos, e a pandemia encurtou esse tempo, tornou as pessoas mais ágeis nessa visão, mais participativas no que diz respeito a próprio culto online, ou a própria presença online, a participação online, né? E a gente vê que nesse momento pós-pandemia também é um momento fantástico, pastor, porque a pandemia desmontou tudo que a gente tinha montado. É verdade. Os cultos, tudo que a gente tinha organizadinho, como a gente pensava, acabou. Eu me lembro na minha igreja, depois do dia 15 de março de 2020, eu nunca mais vou esquecer essa data, foi o último culto presencial no ano 2020 que nós tivemos, né? Só voltamos depois de 2021, né? 15 de março de 2020, o último culto, ninguém tinha ideia daquilo. E aí, quando vem o lockdown, vem tudo para fechar, e eu me recordo que eu fui sozinho para a igreja, botei um sofá lá no púlpito, eu disse, eu vou ficar aqui, né? Vou atender, vou tentar. E eu me lembro depois de uma semana praticamente, alguém entra na igreja, as portas ficavam abertas, se ajoelha, ora, e diz assim, pastor, quando é que nós vamos voltar a cultuar? Que saudade do culto, né? E nós liberamos uma palavra para aquela irmã, né? Irmã Isabel, né? Em breve Deus está cuidando da gente. Mas no mesmo momento que a gente tinha aquela sensação de que tudo tinha acabado, Deus começa a inspirar a igreja, as pessoas, tempo, né? Levantar um novo grupo de gente. A juventude foi fantástica e extremamente necessária. Elas entendem muito bem de internet, de conexões e tudo mais, e eles aprenderam a fazer, e foi uma bênção, porque daqui a pouco a gente estava com os cultos online, e lá na nossa igreja, na IMW Suruí, nós conseguimos, né, manter, né, durante o período da pandemia, o GECEL na forma online,
E foi extraordinário, porque a gente nunca imaginou isso. A gente não pensava sobre isso. A gente vai falar, né, dessa questão das mudanças, das adaptações que nós precisamos fazer. É verdade. Então, transições são necessárias, elas estão aí. É importante o líder compreender isso. É importante que o pastor ele saiba discernir esse tempo e pegar essa onda, como diz Rick Warren, né? É verdade. E para que a gente possa viver esse tempo. Hoje mesmo, revendo uma frase, né, do criador do Summit, ele disse que todo mundo ganha quando o líder cresce, né? E a gente só cresce transicionando algumas áreas, aprendendo a virar página, dispostos a escrever uma nova história, né? Então, assim, é um novo tempo, sim, para a igreja. Agora, pastor Natanael, você vem antes, né, da pandemia, já trabalhando com os pequenos grupos. Muito antes. Apenas aqui um resumo: a nossa igreja em 2009, num concílio geral, ela decide que os pequenos grupos seriam uma forma de nós ganharmos e cuidarmos das pessoas que estavam conosco e que viriam estar conosco também. Pastor Eliseu Gomes fez um trabalho fantástico, veio dos Estados Unidos, trouxe uma bagagem, uma experiência. E depois, 2015, de novo, no Conselho Geral, a reafirmação. Então, a nossa igreja vem trabalhando já desde 2009 nessa visão de inserir dentro do nosso contexto denominacional os pequenos grupos, né? Mas, assim como eu lá atrás, você também teve muita dificuldade. De onde vem essa paixão, né? Qual foi o momento que você compreendeu que a igreja que você estava pastoreando e que você estava caminhando para pastorear, ela precisava estar inserida nos pequenos grupos? Então, pastor, e no ano de 2006, eu estou numa festa de rua, a da minha igreja, que eu fazia na minha igreja. Agora eu já era dirigente de uma congregação em Parada Modelo. E me chega esse livreto, né, da denominação agora. Ele era escrito na época, né, pastor Vitor Claveland, bispo Anderson Caleb, na época era secretário-geral de Educação, né, pastor Márcio Rabelo, pastor Rogério, né, e aí era Grupo de Crescimento, Edificação e Unidade, né, o Grupo de Crescimento, Edificação e Unidade, GECEL. Eu estou na festa e eu mando parar o som, mando parar tudo, né, na congregação lá, e levanto o livro no meio da festa, diz: irmãos, agora nós vamos poder viver o nosso sonho e tal. Cara, ninguém entendeu nada. Um livro na mão, o pastor dizendo que vai poder viver o sonho, o pessoal estava numa festa de rua. Mas aquilo para mim era muito especial, porque até então nós não tínhamos nenhum material, nada que pudesse ser adaptado à vida da igreja. Nessa época estava pastoreando qual igreja? Então, eu era dirigente da congregação de Parada Modelo. Em 3 anos, implantando pequeno grupo em Parada Modelo, nós levamos ele à categoria de igreja. Olha aí. Né? Com 3 anos, implantando na implantação de pequeno grupo. Eu tenho uma experiência de levar hoje, né, 3 congregações à categoria de igreja a partir dos pequenos grupos. Parada Modelo, Piabetá e também Conceição, a partir dos pequenos grupos na igreja local. Então, se nós entendermos esse processo, esse projeto, né, eu penso de que é muito, não só aplicável, mas é comprovado que funciona, que dá certo, se a gente visar, né, e criar alguns parâmetros. Porque, como eu disse em outra vez contigo, tipo assim, eu errei muito. Por que eu errei? Porque não tinha um parâmetro para denominação, então eu tinha que adaptar alguma coisa de outras denominações para esse modelo. Mas a verdade é que o pequeno grupo tem o seu cerne, ele tem a sua essência. Você pode mudar a forma, mas a essência dele você não pode mudar. Então, a partir daí, a gente começou a implementar o pequeno grupo na igreja. E aí, 2009... né, quando tem o concílio, inclusive também, já vem o pequeno grupo, pastor Eliseu Gomes já vem entrando com os pequenos grupos, como proposta para a Igreja Metodista Wesleyana. Eu levo a congregação de Parada Modelo agora à igreja, categoria de igreja em Parada Modelo, e sou consagrado em 2009 como pastor, né, no interregno do concílio. Eu sou consagrado no final de 2009. De lá para cá, a gente
continuo olhando para fora, porque também é outra coisa que a gente precisa aprender. A gente precisa olhar para fora, não porque, sabe, no intuito de, você está querendo trazer aquela igreja de lá para cá. Não, mas eles estão fazendo coisas certas, estão acertando em coisas que nós estamos errando. Então nós precisamos pelo menos ter humildade de olhar lá e chegar perto e dizer, como é que isso está funcionando? Né? Por que funciona contigo e comigo não funciona? Porque funciona nas outras igrejas. Então nós começamos esse processo porque havia já por parte do pastor Eliseu Gomes um material sendo formado com adaptação para a própria denominação. Mas ainda não estava muito fundamentado, né, como nós temos hoje, o modelo. Como seria o modelo? Processo, né? Não estava. Ela trazia, eu me lembro do material, porque foi nós da editora CPMW que editamos, então ele falava dos pequenos grupos, né? Ele expunha a visão, ele defendia biblicamente o funcionamento dos pequenos grupos, mas ele não nos trazia um processo. Então, exatamente. Você era instigado porque a visão que você adquiria dos pequenos grupos, né, ela era apaixonante. Mas aí você perguntava, e agora, como eu vou fazer? E esse material de início, não né, tinha essa resposta. As conferências que nós organizamos, enquanto não tinha essa resposta. Agora, você falou que nos seus erros, né, você conseguiu identificar que uma vez que você estava buscando usar um material que já havia no mercado por outras denominações que já vinham transicionando e alcançando êxito, né? Com certeza. Porque não eram denominações que elas vinham transicionando e não apresentavam resultados, frutos. A gente olhava para essas igrejas, a gente via que deu certo. Sim. E eles tinham pego já, então, no processo, essa vibe de escrever, de dar o passo a passo, já tinha de muito levar isso. Agora, na igreja local, você teve dificuldade também em tentar aproveitar a estrutura já existente e colocar ela dentro do pequeno grupo, né? Assim, foi um dos erros que eu cometi muito, é achar que o cara que era um diácono, ele ia ser um líder de um pequeno grupo, né? Porque ele era um presbítero, ele poderia ser um supervisor, né, de uma área de pequeno grupo. Houve esse erro também? Sim. Na verdade, comigo aconteceu algumas coisas um pouco rápido. A partir do momento que Parada Modelo vai à categoria de igreja, eu então me torno pastor efetivo em 2010. Né? Em 2011 tem um novo concílio e eu sou enviado para Suruí, onde eu estou até hoje. Né? Eu sou mandado para Suruí, não tinha a menor perspectiva, eu achava que eu ia continuar em Parada Modelo pelo menos por mais uns 4 anos, afinal de contas eu tinha sido consagrado em 2009, tinha ficado como pastor lá em 2010, vi um concílio na frente, ninguém vai mexer comigo. E aí chega a surpresa de que eu sou transferido para Suruí, e aí entra o meu maior desafio, um dos meus maiores desafios ministeriais. Por quê? Porque eu entro numa igreja de certa forma histórica. Suruí na época tinha 46 anos de existência, e com pastores que ao longo da história também tinham uma certa experiência, e eu entro ali, eu costumo dizer que se eu sentasse num banco em Suruí e ficasse quieto, a igreja ia rodar sozinha, não ia precisar nem de que eu fizesse alguma coisa. A igreja em si é uma igreja muito boa, mas eu tinha essa paixão do pequeno grupo, e lá não existia nada sobre isso, nada, absolutamente nada. E eu fiquei o primeiro ano. Eu costumo dizer que no caso de Suruí hoje as transições são diferentes, pastor. Quer dizer, eu não quero usar dessa minha fala aqui para justificar alongamentos de transições, porque alguns às vezes esticam muito a transição desnecessariamente. Mas naquele caso específico de Suruí, eu levei 4 anos para me tornar pastor daquela igreja. Eu digo que eu sou pastor de Suruí há 6 anos. Os primeiros 4 anos é um ano de adaptação, de entendimento. E aí no projeto GECEL eu cometi esse erro, que foi entender, não, o presbítero fulano, aí o camarada tenta organizar, né, todo mundo, não, fica com o presbítero, fica com o diácono, fica com o líder de jovem, fica com... E o GECEL não funciona assim, ele não subsiste dessa maneira. Ele não é algo para ser aplicado dessa forma. Como eu já estava vivendo essa experiência da transição, Deus me deu algumas estratégias lá. E uma das estratégias mais importantes, eu acho que você tem que saber exatamente o que está fazendo.
Então, ler sobre isso, se preparar para isso, enxergar igrejas de fora, ler livros que falam sobre isso. Hoje nós temos um material próprio nosso, né? Mas você não só conhecer o nosso material, mas nós temos muito material no mercado hoje sobre implantação de pequeno grupo, e você saber exatamente em que fase do processo você está. Isso aí. Agora, antes da gente falar, né, dessa questão do preparo, dessa identificação da fase, fala um pouco hoje de Suruí, né? Então, fez a transição, né, pelas suas contas aí, começou em 2014, 2015 Isso. e 2022, né? Em que fase hoje você considera estar? Hoje, a estrutura dos pequenos grupos hoje de Suruí, ela é como, né? Ela tem já a sua supervisão, a sua rede de supervisão. Sim. São quantos pequenos grupos? Tem uma pessoa específica na igreja, como um pastor de área que cuida. Nos situa um pouco hoje do status hoje de Suruí, né? Quando eu comecei a transição da igreja, aí de forma mais efetiva, e foi em 2014 mesmo, como o senhor disse. E aí a gente começa com 4 pequenos grupos. Eu comecei com o GECEL piloto, com 4 pequenos grupos, né? E eu estabeleci a data os dias desse pequeno grupo no próprio dia da quinta-feira, que era o meu melhor culto. Eu gosto sempre de falar sobre isso, pastor, porque é o seguinte: nós precisamos pensar no que nós queremos com a igreja. Em Suruí, eu queria que a maior parte dos seus membros estivesse num pequeno grupo. Então, se eu escolho um culto, né, onde tem menos pessoas, isso significa que essas pessoas, esses membros da igreja, não estão tão organizados para estar naquele culto, no meu caso, de terça-feira, mas estavam mais organizados para estar no culto de quinta, que era o culto onde eu tinha uma maior assistência. Ora, se eu quero que a maior parte das pessoas da igreja estejam no pequeno grupo, o dia para implantar o GECEL seria o dia onde tivesse mais pessoas disponíveis. E aí então eu começo com 4 pequenos grupos, lanço no meio, eu faço o meu GECEL piloto e organizo com 16 pessoas e organizo esses 16 em 4 pequenos grupos de 4. E lanço eles, começo eles e digo para eles: convido os irmãos da igreja. E eles começaram a convidar os irmãos da igreja e foi rápido, porque à medida que o camarada tinha que escolher entre um culto que ele já estava habituado há muito tempo e uma experiência na casa, com pessoas, com comunhão, podendo falar, essa experiência toda, à medida que ele fazia isso, ele naturalmente ia escolhendo o pequeno grupo. Então foi ficando natural a migração, né? As pessoas irem migrando. Então eu multipliquei rapidinho de 4 para 8, de 8 para 12, eu me lembro, e de 12 para 16. Por quê? Porque esse era o nível da minha assistência, esse era o nível da minha igreja. Eu costumo dizer que os pastores só começam a multiplicar de verdade na sua igreja a partir do momento que ele começa a ter um número de pequenos grupos superior ao número de membros dele reunidos. Então hoje em Suruí nós somos 53 grupos, com a multiplicação já para 63 em setembro. Tem multiplicação que eu já estou travando, mas eu já estou liberando agora para multiplicar, porque o tempo da multiplicação é necessário. E aí então, a partir de setembro, nós seremos 63 GECEL, segundo a projeção que nós temos. Mas a gente pode passar. Pelo que eu estou entendendo, pastor, eu devo terminar 2022 com 70 GECELs implantados e funcionando na IMW Suruí. Aí eu criei uma estrutura de coordenação, né, que são a base da rede. São quantas áreas hoje? São 5 áreas, né? A gente está hoje com 5 áreas, que é a Rede Master, Rede Deeper, Rede Start, Rede Joy e a Rede Kids, né? Então nós estamos com essas 5 áreas, e cada uma delas com um coordenador, né? Na Master está eu e a Noeli, né? Na Deeper está o pastor Genilson e a Josi, né? Na Start está conosco, Start Joy, né? Porque são adolescentes e jovens, né? Está a Gabriela e o Lucas Lima, e na Kids, né? Que é o Ignição que a gente chama, está a Juliana Soares junto com a Silvânia. Esse grupo coordena toda a rede de GECELs, inclusive planeja multiplicações,
né? Orienta quem vai fazer parte da escola de formação de liderança. Não quer dizer que só a pessoa orientada por eles é que vai fazer a escola, mas ele orienta mais efetivamente aqueles que realmente eles querem e desejam que estejam na escola de formação. E os outros estão abertos, podem fazer, mas alguns vão para a escola de formação orientados mesmo, orientados. Eu me lembro de um discípulo, né, que falou sobre... Não, o que você está fazendo aqui? Bom, não sei não, me mandaram vir para cá, eu estou aqui, estou aprendendo aqui, né? Então tem esse contexto da confiança. Hoje nós vivemos essa experiência, pastor, e eu vou lhe dizer que o mais legal de tudo isso que eu tenho descoberto, porque foi o que eu vi lá em 2000, é que, tipo assim, a igreja não está crescendo numericamente, as pessoas estão crescendo no Evangelho, estão crescendo na relação, estão crescendo em aprender a se relacionar com o outro, com as suas diferenças, com as suas dificuldades, e vivendo ambientes de perdão, de cura, de entrosamentos. Olha, o pessoal está fazendo, hoje nós estamos implantando o Ministério agora das Mães, né? Que é um grupo só para atender pessoas que estão, mulheres grávidas nos GECELs. Então eles se conectam entre si, né, para suprir. Aí é um negócio de roupinha que sai daqui, que está indo para lá, sabe? A igreja gira, ela passa a ter uma vida de relação, de relacionamento, e hoje é o que nós temos vivido lá em Suruí. Eu sou suspeito de falar porque eu sou apaixonado por tudo que Deus está fazendo ali. Quando você olha, você vê também que isso, assim, é muito importante o fato do processo, como você se portou no processo, como pastor, que aí é o outro grande desafio da Wesleyana, é você aprender a confiar e delegar, pastorzão. O GECEL, ele exige, né, um compartilhamento, né, do ministério. E a nossa escola de formação, na maior parte, ela nos prepara para centralizar em nós, né? E o desprendimento disso talvez seja hoje a quebra do paradigma que a gente precisa viver. Eu acho que é o maior desafio. Tirar essa questão do pastor que faz tudo, que responde por tudo, que está em tudo. E quando ele não está, às vezes a própria igreja reivindica isso dele. E essa mudança, ela é um grande desafio. Meus parabéns, pastor Natanael. A igreja de Suruí, né, ela é uma igreja inspiradora, principalmente pelos seus pequenos grupos. Eu me lembro nessa mudança de auditório que vocês tiveram, saiu de um auditório... Tem isso também, né? Saiu de um auditório de 200 e poucas pessoas, né? 250 cabendo mais, 260 era 260 cheio. Cadeiras cheias, e mudaram para um auditório com capacidade de mais de 700 pessoas. Suruí, para quem não conhece, é um lugarzinho pequenininho, numa encosta ali, e até com uma certa dificuldade no que diz respeito à comunidade mesmo, algumas carências para atender a comunidade no seu todo, né? E de repente eu me lembro quando o primeiro dia, né, você estava inaugurando lá. Eu entrei em Suruí um pouco já depois do horário que estava previsto começar, por causa de uma forte chuva que caiu e até atrasou também a abertura, né, do culto ali. Então eu sabia que ia estender um pouco mais, eu esperei a chuva passar um pouco. Então, assim, entrei um pouco, pude visualizar as comunidades evangélicas que estavam reunidas ali e fui atravessando toda a rua principal até chegar lá. E de repente a gente chega, parecia que eu estava entrando num outro ambiente, né? E estava mesmo, entrando num outro ambiente de celebração, de recepção, de relacionamento, de vibração, né? De liberdade para o Espírito Santo de Deus agir. Muito bacana assim o que vocês têm vivido lá. E hoje você está na coordenação geral aí, né? Dos pequenos grupos, não porque você fala do assunto, né? Não porque você é apaixonado pela visão, mas porque além de tudo isso, você vive também tudo isso. Intensamente. E isso te traz até aqui. Acredito que nisso, pastorzão, o senhor tem muita experiência para compartilhar conosco, para esses pastores que hoje talvez não tenham transicionado as suas igrejas e eles querem transicionar. É interessante, né, a sua fala dessa transição
ela ser para já, né, e talvez não se estender muito, porque recentemente agora nós estávamos com um grande líder no Brasil no que diz respeito aos pequenos grupos, e ele estava ali diante de um público grande que já vinha frequentando as reuniões, e esse líder falou: olha, o que está faltando para você começar os pequenos grupos lá na sua igreja, né? Você tem vindo aos cafés, você tem ouvido, você sabe que a visão é uma visão que vai acrescentar muito à igreja local. O que está faltando? Se você começar já, agora. E eu vejo que no nosso meio também há muitos, né, que eles olham hoje para os pequenos grupos, nosso GECEL, eles sabem que o GECEL pode acrescentar, é uma visão para a igreja de hoje, né? Uma igreja para agora, mas eles não começaram, parece que está esperando, né, alguma coisa, algum momento, e a gente quer investir esse tempo aqui, que a gente vai passar hoje, e outros episódios que virão na próxima semana, para falar do preparo em primeiro lugar do pastor, porque a gente vai falar aqui, passa por ele. Segundo, o preparo da igreja. Terceiro, o preparo do líder, que vai estar expandindo essa visão, né, dentro da igreja local. E por último, esse start que a igreja dá para que ela possa ter, no seu caso, os 4 primeiros GECELs, que depois gerou outros, e hoje chega aí a um número de 53, né? Hoje estamos com 53, vamos para 63, mas a perspectiva de setembro, é 70. E a perspectiva do final do ano é 70, né? A gente quer falar um pouco sobre isso aqui. Então, o primeiro passo, assim, né, para uma igreja que quer começar o GECEL, ele já conheceu, já ouviu falar, ele já tem transitado no meio de pessoas que trabalham com pequenos grupos, e ele precisa, né, colocar isso em prática. Qual que é o primeiro passo, assim? Diga para nós aí. Eu ouvi uma frase que muito me abençoou, dizendo: é melhor feito do que perfeito, porque o que é feito pode ser aperfeiçoado. Agora, o que não foi feito, né? O que não tem como aperfeiçoar o que não foi feito. Então, nessa fala da gente dar continuidade, do pastor, sabe, entender de que é preciso ele aplicar o conhecimento que ele já teve, é extremamente importante. Para isso, e aí já respondendo a sua pergunta, o processo se dá a partir de um próprio preparo pessoal do pastor. Estar com pessoas que vivem a experiência. Hoje nós temos, né, esse canal de conexão, esse canal de conselho. Eu me senti extremamente honrado essa semana. Um pastor, né, me procurou dizendo: eu vou ter a minha primeira aula de EFL, a aula de abertura. O que o senhor acha que eu deveria falar como questão principal? E a gente pôde compartilhar com ele ali. Hoje a gente tem canais abertos aí a partir do GECEL Brasil, até que você possa tirar dúvidas com a gente diretamente com a equipe. Você pode estar lançando ali. Então, primeira coisa é o preparo pessoal, né? É o pastor ter convicção de que é isso também que ele deseja. Não é só o que a denominação deseja, entendeu? Não é só o que o bispo deseja, mas é algo que ele também deseja. Ele também deseja viver a experiência de pequenos grupos. Ele tem que deixar ser tomado por essa visão, né? Por essa paixão, né? Isso aí. É ele permitir que a visão tome ele e ele viva desejando isso. Então, a partir de um momento em que ele se prepara, que ele conheceu, ele conhece a visão, ele entende, e inclusive ele já sabe até, ele conseguiu perceber quais são as coisas que eles vão precisar implementar primeiro na igreja dele e as outras em outro processo, porque cada igreja vai ter um processo, né? A segunda coisa que eu acho que é importante é ele começar a preparar o próprio auditório para isso, né? As pessoas têm que ouvir sobre isso. Então, numa pregação, você fala sobre, né, sobre o pequeno grupo, você fala sobre a arca na casa de Obed-Edom, você fala sobre as igrejas nas casas, como a igreja se reunia na casa, a igreja que está na casa de Lídia, a igreja que está na casa de Epafrodito. Quantas citações bíblicas nós temos que a igreja está nas casas. O pastor também tem que levar a igreja. Na minha implantação, pastor, abrindo um parênteses aqui, eu peguei um livro do Rick Warren chamado Juntos Somos Melhores. É um livro que tem uns barquinhos e tal. Sim. E eu usei aquele livro para dar durante um período da escola dominical, né? Porque era uma forma que eu tinha, porque dentro do livro tinha uma tarefa, que era ter um dia de escola dominical dentro da casa, dentro de uma casa.
Então fui conduzindo no livro, aí chegou naquele dia da tarefa, eu disse, então, domingo que vem, nossa escola dominical é nas casas e tal, e eles experimentaram aquilo, né, como se fosse uma tarefa da escola dominical. E quando voltaram, disse, pastor, a gente tem que fazer isso mais vezes. Pô, foi muito bom, muito legal. E eu disse, nós vamos fazer isso mais vezes, com certeza. Pegaram o gosto, né? Pegaram o gosto. Então, assim, o teu público também precisa estar ouvindo. Mas uma das coisas que marcou a minha história também, nessa visão de preparo pessoal, foi quando numa Santa Ceia, eu preparei um texto bíblico com base em Mateus 28, 19 e 20, portanto, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de fazer discípulos, tal. E sabe aquela questão que quando você está preparando a mensagem, teu coração está ardendo, tu diz assim, quando eu disser essa frase, a igreja vai... né? E eu fui para Santa Ceia, rapaz, e preguei aquela mensagem. Pensa numa igreja que parece que não estava ouvindo nada. Eu saí frustrado do púlpito, assim, com a sensação de que eu não tinha conseguido comunicar direito. Era um dia de almoço, na nossa igreja nós temos o hábito de fazer almoço no dia de ceia. E sentei do lado de uma jovem, que é uma ministra de louvor nossa, chamada Letícia, e perguntei para ela, eu falei alguma coisa errada, eu não consegui me fazer entender. E aquela menina me deu uma chave naquele dia, que hoje eu uso na minha vida no todo. Ela disse, pastor, o senhor pregou muito bem, sua palavra foi muito boa. A questão é que o senhor precisa pregar para a igreja que o senhor vai ter, não para a igreja que o senhor tem agora. Essa igreja que o senhor tem agora, ela ouve outra coisa. Então pregue para a igreja que o senhor vai ter. Essa mensagem é para a igreja que o senhor vai ter. Aquilo me deu um ânimo, me deu uma direção, e eu continuei pregando, então, aquilo que eu acreditava que nós seríamos. E aí se levanta o papel profético do pastor da igreja, que é ele declarar ao povo qual é o rumo que nós estamos indo, para onde nós estamos indo. A visão, ele passar a visão. Eu comecei a pregar nos púlpitos, no púlpito da minha igreja, falando sobre o que nós nos tornaríamos, o que nós seríamos. Pastor, eu com todo respeito e temor diante de Deus, aquilo que hoje Suruí que tem se tornado, que ainda vai se tornar diante dessa denominação como igreja referência, nós queremos nos tornar ainda uma igreja de treinamento de liderança, nós queremos nesse futuro. Ela é o que foi declarado, sabe? Então a sua igreja, pastor, será aquilo que você declarar que ela é. Como eu comecei a pregar sobre isso, falar sobre pequeno grupo, a igreja começou a querer entender também, saber. Aí as pessoas se aproximaram, aqueles que queriam, se aproximaram de mim para dizer, como é que é isso? O que o senhor fala? Como é que vive isso? E aí a gente começou a pegar os grupos, levar para algumas igrejas para ver, isso aqui que a gente está vendo, é isso aqui que a gente está sonhando. Hoje, e hoje eu tenho muitos ministérios que são frutos dessa visão, de levar as pessoas até a visão. Depois, então, de preparo pessoal, de pregações intencionais, que seriam esse transmissão da paixão do púlpito para o povo, eu acredito que você precisa definir realmente quem serão os que vão caminhar contigo nesse processo de transição. Que é o preparo da liderança. Que é o preparo da liderança. E que não desmerecendo, mas que necessariamente não serão todos que estão hoje na liderança. Não serão todos que estão ali, você vai precisar encontrar outras pessoas, para poder somar em áreas que você tem distintas, A gente vai falar sobre isso em episódios. Agora, só para a gente entender o passo a passo, o pastor, ele se preparou, ele preparou a igreja, agora ele está na fase de preparação da liderança. Vamos colocar aqui como ele já tenha concluído o preparo da liderança. Isso. E aí o quarto passo, qual que ele vai dar? É a própria implantação da FL, e a implantação do GECEL piloto. O GECEL piloto é essencial. O GECEL piloto é o quê? Assim, em breves palavras, para a gente poder deixar aqui nesse primeiro episódio aqui esse gostinho para esse cara, O que envolve o preparo pessoal do pastor, o que envolve o preparo da igreja, o que envolve a formação de liderança e o que é, esse GECEL piloto, que você está dizendo que é a chave do processo. O GECEL piloto é a transmissão do DNA
do pastor para a sua liderança. Então ele não somente transfere um conhecimento, ele transfere uma paixão. Por isso que eu digo que o GECEL Piloto é extremamente importante que seja feito pelo pastor, né? A gente às vezes, por alguém designado por ele. Não, mas é um só, é só um. É só o primeiro, é para você começar. Então é preciso que o DNA seja multiplicado a partir do próprio pastor, a partir daquela paixão. Então ele reúne pessoas que ao longo da história, seja da FL, da história da formação da igreja, desse convencimento, que se aproximaram para aprender, e ele então faz o seu primeiro GECEL. E naquele GECEL, ele na verdade não é um GECEL onde são ministrações feitas como são a carta pastoral. GECEL é a transferência da visão. O GECEL Piloto, ele é transferido a visão. É aquilo que Jesus fez com os discípulos, dizendo assim, olha, as coisas que eu faço, obras maiores vocês vão fazer. Sabe? O discípulo não é maior que seu mestre, ele vai falar sobre o princípio de autoridade. Ele está transferindo a visão para as pessoas, transferindo para aquele pequeno grupo, de forma que depois eles pudessem multiplicar a mesma mensagem. O apóstolo João chega a escrever, aquilo que temos dito é aquilo que vimos e ouvimos. Isso aí. Né? Então, o GECEL Piloto é chave essencial para a implantação do pequeno grupo na vida da igreja. A partir do próprio GECEL Piloto, a multiplicação se torna um desejo, não mais uma obrigação. É fantástico, é bom demais, porque as pessoas saem dali do GECEL Piloto querendo contagiada, né, pela visão, querendo abrir um GECEL, como é que viver aquilo ali também. Eles querem viver também e eles querem transmitir. Então eu organizaria dessa maneira, eu diria que é dessa forma, né? A importância, às vezes a gente negligencia, porque tem alguém, talvez até que fale melhor, pastor, sei lá, um aspirante, um pastor ajudante, que você perceba que ele tem dom de mestre, seria um cara melhor, mas na verdade aquele GECEL Piloto ele não tem por objetivo edificar principalmente, mas sim contagiar, tornar aquele grupo que é essencial, né, que primário, um grupo que está tão apaixonado porque a gente reproduz segundo a sua espécie. Top demais. A gente vai falar aí de quantos dias o GECEL Piloto reúne. Isso. A gente vai falar do roteiro. A gente tem muita coisa. Isso aí. Isso. Olha só, vocês já viram, tem muita coisa pra gente compartilhar aqui, não é verdade? Impossível esgotar todo esse assunto. Tem um episódio só de um podcast, mas a gente está disposto a caminhar aqui com vocês e dar a vocês aí esse passo a passo. A gente está encerrando aqui hoje por causa do tempo. Quero te convidar a não perder o próximo episódio, que vai ser só sobre o preparo do líder, o preparo do pastor, essa pessoa-chave na transição, né? Como é que esse preparo se dá? Quais os livros que ele deve ler? Quais os ambientes que ele deve visitar? Para onde ele deve olhar? Qual é o lugar da oração em todo esse preparo do líder? O envolvimento dele com o assunto. O nosso próximo episódio vai ser só sobre a preparação do pastor da igreja que está transicionando para a GECEL, para os pequenos grupos, para viver essa dinâmica apaixonante aqui que o pastor Natanael está descrevendo para nós. Se esse episódio foi importante para você e você está lembrando aí de pessoas que precisam ouvir tudo isso que nós estamos compartilhando aqui, quero te convidar a compartilhar com outros pastores, líderes, membros de igreja local, para que nós possamos chegar mais rápido ao máximo de pessoas, e isso vai facilitar muito que nós possamos estar transicionado nessa visão de uma igreja em pequenos grupos, onde cada membro se torna um ministro do corpo de Cristo. Amém. Vamos lá? Compartilha aí. Pastor Natanael, muito obrigado. Prazer, uma alegria estar junto aqui. Não vou dispensá-lo, porque vou precisar ainda de mais algumas semanas a gente caminhar junto aqui nesse aprendizado aí. Suas últimas palavras aí para a gente encerrar.
as considerações aí, quem sabe até uma orientação para essa turma que está te ouvindo aí, e quer saber como é que pode viver tudo isso aí. Amém. Eu quero dizer para você, querido, que está compartilhando com a gente aqui esse tempo precioso. Eu sei que o que você está nos dando é muito precioso, o seu tempo é algo muito precioso e que eu quero te agradecer. Mas eu quero dizer para você que os pequenos grupos não é somente uma estratégia para a igreja, é uma forma de ser igreja. Que essa compreensão possa chegar ao seu coração, porque quando chegou a mim, né, isso fez toda a diferença. Eu parei de pensar em uma estratégia para pensar em um estilo de vida. O pequeno grupo é mais que uma estratégia, ele é um estilo de vida. Então, Gessel, até a última casa. Obrigado. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Te aguardo em nosso próximo episódio.